todos, aqui vamos analisar então o versículo 24 de Mateus capítulo 24. Portanto, Mateus 24, 24 é o versículo de análise para este vídeo. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Dentro deste sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus ele vai fazer 5 referências que o mestre faz, portanto, acerca dos enganadores que iriam surgir no decorrer dos tempos. No versículo 4, conforme nós já analisámos, Jesus ele faz uma referência dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. No versículo 5, ele diz que muitos viriam dizendo ser o Cristo e enganariam a muitos. No versículo 11, ele fala dos falsos profetas com muito engano. E estas referências elas são citadas antes do período da grande tribulação. Depois, no versículo 23, conforme nós já vimos, o versículo do vídeo anterior, não é? Ele faz de um novo alerta para os falsos cristos durante o governo do anticristo. E agora, neste versículo 24, ele diz que surgirão falsos cristos mais uma vez e irão surgir também os falsos profetas. Portanto, nós entendemos que Jesus teve um certo cuidado de alertar o povo de Deus para não se deixar seduzir por enganadores, não é, de um falso evangelho, conduzindo um povo para a perdição e perdendo assim a sua salvação. Portanto, de facto, Jesus teve esse cuidado e nós temos a palavra hoje, temos as escrituras que nos apontam para os factos que estão acontecendo, não é? Mas, de facto, a pergunta é: quem é ou quem são esses enganadores, falsos cristos e falsos profetas que Jesus tanto referencia neste sermão profético? A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, o verso 18, o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. O apóstolo João ele está a falar aqui, a fazer uma referência ao anticristo, não é? Porque já era comentado naquela época que o anticristo viria e muitos anticristos já se tinham levantado. Mas a palavra original no grego para o anticristo, ela pode ter 2 sentidos, ou pode ter 2 significados. Ela pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho realizado pela obra de Cristo. Ou a palavra também pode ter um significado de em vez de Cristo, isto é, no sentido de uma pessoa ou um poder, não é, um certo poder, tomar o lugar de Cristo, ou seja, é um falso profeta. Deus diz que para além da vinda de um anticristo especial, não é, aquele que é citado em Apocalipse, no capítulo 13, que se levantará contra Cristo, haviam muitos outros anticristos e falsos profetas na existência, portanto, naquela época da igreja primitiva, na era da igreja primitiva. E a Bíblia vai falar sobre isso. 1 João, capítulo 2, o verso 19 e o verso 26. Saíram dentre nós, isto são palavras do apóstolo João, acerca dos anticristos e dos falsos profetas. Saíram de entre nós, mas não eram nossos, porque se fossem nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Então havia um grupo de pessoas que, na verdade, estavam a querer enganar os irmãos, os nossos irmãos em Cristo, os fiéis. Não é? De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram realmente falsos cristãos que se haviam separado do grupo dos verdadeiros crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. Não é? A Bíblia vai falar em 1 João capítulo 2, o verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. E segundo a João capítulo 2, o verso 17, também vai dizer: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal enganador é o anticristo. Então todos aqueles que negam a Jesus são anticristos. Todos aqueles que professam
um evangelho diferente do Senhor Jesus, é um falso profeta. Os anticristos e falsos profetas, na verdade, eles não são ateus. Não é? Eles não são pagãos que estão lutando contra Jesus. Eles são pessoas, são indivíduos que estão pregando um evangelho, mas que não é o verdadeiro evangelho, não é o verdadeiro ou o evangelho genuíno, não é o evangelho puro, não é? É um evangelho diferente. E a Bíblia vai falar em 2 Coríntios, isto desta feita uma carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, o verso 4, o verso 13 ao 15. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou um outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Pois os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Jesus, então, ele preveniu a igreja sobre o trabalho o trabalho enganador, o trabalho desses falsos cristos e falsos profetas, não é? Num tempo futuro. Neste caso, a sua preocupação de prevenir acerca destas coisas, aponta para um tempo ou para um período do final dos tempos, que é os tempos que nós estamos a viver, apesar de que, conforme já vimos, havia já a tendência do engano na época da igreja primitiva, mas a tendência seria agravar-se ao longo dos tempos. Mateus capítulo 7, o verso 15 e o verso 21 ao 23 vão dizer o seguinte, palavras do Senhor Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas. Então nós temos que nos guardar daquelas pessoas que parecem ser ovelhas, parecem ser pessoas conhecedoras da palavra, mas na verdade são falsos profetas. E ele diz que interiormente são lobos devoradores. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Aqui naquele dia se refere à sua vinda. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demónios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é? Muitos irão ser surpresos quando for a volta do Senhor Jesus, que eles vão dizer, eles vão pedir clemência, não? Eles vão pedir misericórdia porque eles profetizaram no nome de Jesus, expulsaram demónios no nome de Jesus, mas o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos porque eu não vos conheço de lado nenhum. Ou seja, não havia intimidade entre esses falsos cristos, falsos profetas e o Senhor. Então, Jesus ele nos adverte agora que antes da sua segunda vinda, os falsos cristos e os falsos profetas tentarão e irão, isto segundo as palavras do Senhor Jesus, neste versículo 24, irão fazer o papel de Cristo, pretendendo ser o Messias regressado. Para o facto de muitos serem enganados, é fácil entendermos, não é? Se deve à razão em que haverá uma grande manifestação do anticristo, não é? E dos seus aliados, e que sobretudo farão tão grandes sinais, tão grandes milagres e prodígios, que irão parecer ou irão dar a entender que foram realmente feitos pelo próprio Jesus. Nós temos presenciado muitos falsos profetas anunciando e até pregando mesmo um evangelho de facilidades, um evangelho sem inferno, um evangelho sem pecado. Isto é uma aberração para o próprio evangelho genuíno, não é? Que quando o Senhor Jesus ele veio à terra, as primeiras palavras do Senhor Jesus foi exatamente: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o próprio João Batista, que vinha preparando o caminho para o Senhor, ele dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, o arrependimento é, na verdade, abandonarmos o pecado, abandonarmos uma vida pecaminosa. E o Senhor Jesus está a ser claro aqui que o falso evangelho que está surgindo, esse falso evangelho que temos visto, é um evangelho que não submete a pessoa ao arrependimento, ou seja, não há pecado, não há inferno, então a pessoa pode fazer a vida que quiser, pode levar a vida que quiser, pode continuar a pecar, pode continuar a fazer as obras da carne, porque não há inferno, não há pecado, não há condenação, não é? Isso é o falso evangelho, não é? E de certa forma
esses irmãos, esses cristãos, não é? Ou muitos desses cristãos estão sendo levados nessa onda desse falso evangelho. Porquê? Porque tudo é fácil, tudo é muito natural, não é? Não há tanto sacrifício, não há tanta necessidade de sacrificar a própria carne, de jejuar, de orar, não é necessário, não é? Então isso aí é fácil as pessoas entrarem pela porta larga. Porquê? Porque a porta estreita exige sacrifício, a porta estreita ela exige de nós comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Pai. E isso, para quem não gosta disso, para quem não é muito ligado nessa área, sobretudo essa área espiritual, então vai procurar passar por um caminho largo, por uma porta larga, não é? Em que a maioria das pessoas está entrando, infelizmente, não é? Seguindo esses falsos evangelhos, seguindo o evangelho da teoria da prosperidade, em que tudo é na base de ganhar dinheiro, tudo é na base de se enriquecer nesta terra. É certo que Deus um dia Ele falou que se nós quiséssemos, iríamos comer o melhor desta terra. Mas isso é se nós quiséssemos, mas o nós querermos é submissão à sua soberania, submissão à nossa, aguardar as ordenanças do Senhor. Isso não é se eu quiser, então eu sou cristão, se eu quiser então vou comer o melhor desta terra, então eu vou fazer por isso. Não é bem assim. Você pode fazer por isso, pode ir pela força do seu braço, mas isso não vai trazer nenhuma garantia que vai comer o melhor desta terra. Agora, na questão do que que nosso Deus falou, o comer o melhor desta terra, é se formos submissos à sua palavra, submissos aos mandamentos do Senhor, de levarmos uma vida reta, de levarmos uma vida justa, uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, e aí sim, então é uma promessa de Deus para nós. Não é? De comermos o melhor desta terra, de que Deus não iria permitir que nos faltasse o que quer que seja, até porque o Senhor Jesus ele vem praticamente matar toda essa situação de pensamento de que nós somos agregados a esta terra, então temos que alcançar o melhor desta terra. O Senhor Jesus ele disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas que ele estava-se a referir são as coisas terrenas, são as coisas materiais, são as coisas físicas. Em primeiro lugar, é as coisas espirituais que devemos de buscar, assim como também o apóstolo Paulo faz menção àquilo que Jesus falou, não é? Devemos buscar as coisas do alto, as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então, é como disse o Senhor Jesus: onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração está nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, o nosso tesouro está lá. Agora, se o nosso coração está nas coisas terrenas, o nosso coração está pegado nas coisas da terra. E nesse aspecto, então, está a ser suscetível a ser destruído, não é? A ser devorado pela traça, a ser devorado pela ferrugem, não é? Pela podridão, que é nesse sentido que o Senhor Jesus está a falar, exatamente isso. Agora, aqui no sentido da teologia da prosperidade, é isso que as pessoas querem casa, querem comprar casa, querem comprar carro, querem carro novo, querem dinheiro na conta bancária, mas tudo com a base da facilidade. Então é esse evangelho que nós temos assistido por aí, não é? Isso é muito importante, então, nós entendermos nesse sentido, né? Porque Satanás irá, de certa forma, induzir muitos ao engano através de milagres e, sobretudo, para essas pessoas que não estão tão centradas ou concentradas na área espiritual. Né? De certa forma, os judeus eles serão, mais uma vez, enganados, né? de uma maneira cruel, porque negaram ao Senhor Jesus como sendo o Messias e, como tal, vão aceitar um falso Messias, não é? Vão aceitar alguém que irá se pronunciar como o Messias e eles vão aceitar aquele como sendo o verdadeiro, que na verdade vai ser o falso Messias, e muitos irão cair na cilada de Satanás, derivado a essa situação também de muitos sinais e prodígios, não é? Que esse anticristo irá fazer. Então, quanto a nós, Igreja de Cristo, nós devemos estar atentos a tudo o que vem se levantando e tudo o que irá se levantar como falso Cristo, como falso profeta, não é? Para não sermos também nós enganados por eles. Por isso é muito importante estarmos enraizados nas Escrituras, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Não é? Ainda que nós venhamos a ver sinais e prodígios a serem realizados por homens, por grandes homens, bem sabemos que tudo será levado na base do engano para distrair e para confundir os eleitos do Senhor. Nos versículos seguintes, o Senhor Jesus ele vai trazer um clareamento, ele vai clarear
não é? Pelas evidências dos sinais que irão anteceder a sua vinda, aos quais nos deixarão seguros do seu real aparecimento. Então é muito importante estarmos enraizados na palavra, de estarmos atentos aos sinais e sabermos o que é que Jesus fala acerca da sua vinda, o que é que ele fala da forma como ele vai vir à terra. Então não tem como, à terra não, como ele vai vir nos ares. Então não tem como nós sermos enganados, não tem como nós sermos iludidos por alguns sinais que poderão surgir, algumas pessoas que irão dizer sendo Cristo ou sendo um profeta, na verdade fazendo alguns sinais e prodígios, mas nós iremos estar atentos, iremos ver que é tudo uma falsidade, porque nós bem sabemos, pelas palavras do Senhor Jesus nos versículos seguintes, de que ainda não é o tempo da sua vinda. Então fique você também atento e continuação de um bom estudo, que Deus abençoe e até o próximo versículo, no nome de Jesus. Aleluia.